Meus amados queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler um só versículo da palavra de Deus, Mateus 21, versículo 22. Palavra dita por nosso Senhor Jesus Cristo, escrita pelo evangelista São Mateus, capítulo 21, versículo 22. E tudo quanto pedi na oração, crendo, o recebereis. Glória a Deus. Quem falou? Jesus. Jesus falou de quê? 50%, 90%, 97%, 99%? Não, Jesus falou de tudo. Tudo sobre o que? Nada. Ele é tudo mesmo. Que pedir na oração, mas tem a condição, crendo. Porque se não crer, não recebe. O recebereis, se crer. É tudo quanto pedir na oração. Porque tem pessoa que pede e crê uma coisa e não crê em outra. Jesus falou de tudo quanto pedir na oração, crendo, tem essa condição, receberei. Jesus, certa feita, falou para o pai de um menino que o demônio pegava ele, jogava ele no fogo, e o menino sofria. Aí ele diz, eu trouxe os seus discípulos, ele não pôde fazer nada. Aí Jesus diz, ó, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Marcos 6, versículo 23. O que o pai diz? Ah, Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Ele sentia como Tomé ainda, tinha incredulidade. Tomé, um dos 12, não acreditou que Jesus tinha ressuscitado quando os demais apóstolos falaram com ele. E olha que Tomé foi um dos 12 apóstolos escolhidos no meio daquela multidão de discípulos. Porque certa feita Jesus mandou 70 discípulos. Então tinha muito discípulo. E ele passou uma noite de oração, escolheu 12, denominou o nome de apóstolos. E Tomé era um deles. Ele não acreditou quando os demais falaram, ó Senhor, Tomé, nós vimos o Senhor. Ah, eu não creio. Pronto. Faltou do culto no primeiro dia da semana. E a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus. Então os discípulos começaram a reunir no primeiro dia da semana. Jesus apareceu para eles no primeiro dia da semana. Estava reunido. Tomé não estava. Na outra semana, no primeiro dia da semana, novamente Jesus apareceu. E ainda tem alguém que critica nós. Por reunir no primeiro dia da semana. Então, Jesus falou de tudo quanto pedi na oração, crendo recebereis. Ele falou com o pai do menino, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Agora, se a pessoa não crê, tudo se torna impossível. E Tiago diz que não podemos pedir duvidando, tem que pedir com certeza. É absoluta certeza. Pediu com certeza de fé, inteireza de coração, coração inteiro. Pede e recebe, porque Jesus diz em Mateus 7, 7. Pedi, dá-se-vos-á, buscar e acharei, bater, abrir-se-vos-á. Jesus ensinou a coisa certa, pedir, buscar e bater. O versículo diz, porque aquele que pede, recebe. Não tem dúvida, não. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Está buscando, vai encontrar. Se não buscar, não encontra nada, ainda está buscando. Se bater, a porta se abre. Se não bater, ela não vai abrir. Jesus ensinou a coisa certa, pedir, buscar e bater. Tem pessoa que pede, mas não busca. Outros buscam, mas a porta está fechada e não bate na porta. Eu sempre disse, se fosse para a porta estar aberta, não precisava de ter porta. Tem que ter porta, porque a porta pode estar fechada, mas não está trancada. Jesus já foi lá e destrancou, está só no trinco, só chegar e pegar a maçaneta e entrar. Eita glória, e pegar a bênção de Deus. Você quer pegar a bênção de Deus na sua vida agora, minha amada irmã, meu amado irmão? Você, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, jovem, adolescente, criança. É que tem criança, estou falando de criança, porque a Bíblia fala que Pedro foi solto através da oração de uma criança. Ô, pastor, isso é heresia. Heresia não, está escrito lá no capítulo 12. Os demais estavam orando, fazendo contínua oração por ele a Deus, mas não estava crendo. Quando a menina falou que Pedro estava lá fora, eles duvidou, então ele não estava crendo. Mas ela afirmou, é ele, não, é o seu anjo, não, é ele, eu conhecia a voz dele, a menina conhecia a voz de Pedro. Quando eles saíram, viram Pedro, fizeram um alvoroço, Pedro mandou os caras, quando os caras, fica quieto aí, seus Tomé. E falou como Deus livrou, e diz, ó, anuncia Tiago e os demais, e foi embora. Pronto. Quem estava crendo lá na reunião da oração? A menina, por isso que eu estou falando. Criança, jovem, adolescente, é para você, pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, pastores, missionários, cantoras e cantores. É para você também, é para mim, é para todos nós. Tudo quanto pedir na oração crendo, recebereis. Agora não pode duvidar, como Tiago, capítulo 1, versículo 6, Tiago diz que quem pede duvidando é como as ondas do mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro. Não recebe, ele diz, não pensa tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não precisa nem de pensar que não recebe, porque pede duvidando. Se não duvidar, Jesus falou que diz até esse monte, quando falou da figueira.
Ele diz, ó, se vocês não duvidar, falar na oração, pedir na oração, se não duvidar, vocês não vão fazer só o que foi feito a figueira, não. Até se vocês dizerem para o monte, ergue-te, precipita, lança-te no mar, vai. Mas Jesus falou, se não duvidar, duvidar não faz nada. Quem duvida não recebe nada de Deus, e não tem intimidade com Deus. Quer dizer, dúvida. Quem está em dúvida não está com Deus. Pronto. Deus não é Deus de dúvida. Tem que orar com confiança. Ó, eu vou orar porque eu vou receber. Recebe mesmo, porque Deus garante, porque ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jeremias 1:12, Mateus 24:35. Jesus confirmou essa palavra, dizendo, os céus e a terra passarão, essas minhas palavras jamais passarão. Jamais essa palavra que Jesus falou passa. Que tudo quanto pedir na oração, crendo, recebereis. Tantos pedidos de oração que eu recebo. Todo dia tem alguém entrando no meu privado, pedindo oração. Cada um, é claro, um tipo, porque todos têm precisão, mas cada um é uma coisa. Eu só pergunto, você concorda comigo, Mateus 18:19? Que você vai receber, e os que têm concordado têm recebido, porque nós somos bons? Não, porque Deus tem um compromisso com a palavra. Quem falou em Mateus 18:19, que 2 de vós concordaram na terra, sempre qualquer coisa que pedir, será feito meu Pai que está no céu. Quem falou foi Jesus. E ele garante a palavra, Mateus 24:35, os céus e a terra passarão. Estas minhas palavras jamais passarão. Então, se nós concordar, acontece mesmo. Aqui ele diz, se não duvidar, crendo, recebereis. É tudo quanto pedir. Eu só oro citando os versículos da Bíblia. Porque o compromisso de Deus é com a Bíblia. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir, Jeremias 1:12, volto a repetir, em Mateus 24:35. Os céus e a terra passarão, minhas palavras jamais passarão. Quem falou? Jesus. O salmista tinha certeza disso, ele diz, cantando a Deus, Salmo 119, versículo 89, ele diz, para sempre, Senhor, a tua palavra permanece nos céus. E a palavra é quem? A palavra é Jesus, João capítulo 1, versículo 1 e 2. Amém? Medita nessa palavra, que Deus te abençoe. Então, tudo quanto pedir na oração, crendo, receberás. É para você, para mim, para todos nós. Amém?